querido. Oh, Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, e usa, Senhor, o teu servo, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que ele tem se esforçado, Pai, ele tem te buscado, Senhor, e em nome de Jesus nós ouviremos, ó Pai, contente tudo o que vier, Senhor, da boca do teu servo, ó Pai, usado pelo Espírito Santo, ó Pai, nós estamos prontos a receber, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. A paz, Senhor, igreja. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. A minha Bíblia está com uma tradução um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Amém? Pode se sentar. Irmãos, primeiro que é uma grande alegria poder estar aqui. E para iniciar, gostaria de fazer uma pequena citação. As Confissões de Agostinho, o primeiro livro, a terceira confissão, só. Porque senão as folhas voam. Terceira confissão, na verdade, primeiro livro. E diz assim: o céu e a terra, então contém a ti, pois tu os preenches? Ou tu os preenches e ainda assim existe excesso de ti? Porque eles não são capazes de te conter? Se assim for, onde o que quer que sobra de ti ficará depois que os céus e a terra forem preenchidos? Contudo, seria necessário que tu fosses contido por algo, tu que contens todas as coisas, sendo que as coisas que tu preenches, tu as contens exatamente por preenchê-las. Pois não são tais jarros que estão repletos de ti que te trazem alguma estabilidade, uma vez que ao quebrarem, tu não és derramado. E quando tua grandeza é derramada sobre nós, não fazes porque cais, mas porque tu nos levantas. Nem porque estás disperso, mas porque tu nos unificas. Mas tu que preenches tudo, tu as preenches com todo o teu ser. Amém? Irmãos, primeiramente, é interessante a gente pensar um pouquinho nessa reflexão. O Agostinho, ele foi um grande homem de Deus e ele é uma referência muito grande no Evangelho. Até hoje, a gente lê e degusta, vamos dizer assim, coisas que surgiram de alguém que contemplou a Deus. Então, primeiramente, vamos pensar o seguinte: quando eu contemplo a Deus, quando eu olho, o que surge daí? Qual que é o fruto do meu encontro com Deus, vamos dizer assim? O que sai disso, sabe? Deus, ele é relacional. Se ele é relacional, quais são as conversas que eu tenho com Deus? O que ele fala? Será que Deus só fala a mesma coisa? Será que a vida cristã é como um teatro de luta, vitória, derrota, e fica sempre aquela mesma coisa de, hoje o diabo fez isso, mas Deus te deu vitória. Ou então continua, mas hoje não sei o que, essa crise está assim, eu não sei como você veio, mas hoje Deus te dá vitória. Será que é só isso a vida cristã? Ou existe mais? Será que um relacionamento pode se sustentar com apenas 2 palavras?
Será que não existe outra nuance? Irmãos, o que nós temos falado com Deus? No princípio era o verbo, e o verbo é a palavra. Existe uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala, João, ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele começa no princípio. É praticamente uma releitura do primeiro capítulo de Gênesis, que fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que ali ele coloca a ênfase do verbo, ou seja, a palavra de Deus. Quando Deus disse haja, sabe, essa palavra estava lá, o verbo, a ação. E por meio da palavra de Deus, tudo que foi feito se fez. E sem a palavra de Deus, nada do que foi feito teria sido criado. Consequentemente, então, a gente pode pensar o seguinte: Deus falou, existiu. Existe até um termo que a gente usa que fala que Deus chama as coisas à existência. Aquilo não existe, mas Deus chega e fala, exatamente no momento que Deus chama, aquilo que não existia vem até Ele, pois existe. Porque é assim que Ele cria. É o princípio da palavra criadora. E no princípio era o verbo, essa palavra de Deus, criadora, já estava lá antes de tudo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando Deus libera essa palavra de criação, a palavra de Deus vai, prospera para aquilo que qual ela foi enviada e retorna ao Pai. A palavra é o próprio Cristo, que veio enviado pelo Pai, prosperou em sua obra e retornou ao Pai. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o próprio Cristo. Era a palavra de Deus encarnada. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, sobre encarnação. É muito legal a gente pensar que estamos aí bem próximos do Natal. E o que é o Natal? Se não, pegar o calendário litúrgico cristão, o período de comemoração e celebração da encarnação do Verbo. Por que a gente comemora isso? Por que a gente se torna tão importante? Por que é um marco cristão? E por que temos perdido isso também? Em meio a inúmeros porquês, o que falta para a gente é o questionamento. Porque nós já falamos milhares de porquês, mas quantas vezes nós falamos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes eu paro para pensar sobre o que eu estou fazendo? Quantas vezes o porquê vem de mim, ao invés de vir dos outros, talvez? E quando vem dos outros, será que isso surge efeito em mim? Será que eu concordo e falo, por quê? E busco entender o que Deus diz? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Esperança. Existe um tempo de espera para todas as coisas. Nós estamos esperando o que, ansiosamente? A volta de Jesus. A espera é um tempo de preparação. A espera é uma fase que fica após o início e antes do fim, antes da consumação. Só a espera ao deserto, vamos dizer assim, fica depois da escravidão e antes da terra prometida. O que fazemos na nossa espera, enquanto esperamos a volta de Cristo? Todos esperamos algo, às vezes nem sabemos o que. Um milagre. O milagre é algo que está além do nosso alcance, porém não depois da nossa necessidade. O milagre, ele contempla a nossa necessidade, só que ele está além do nosso alcance. É uma necessidade que eu tenho, mas eu não posso alcançá-la. Então Deus chama à existência aquilo que não existe. E o seu milagre vem. E faz o quê? Supre a nossa necessidade. O preenchimento é a promessa, é o fim, ou o começo. É Ele em nós. E é interessante que o Agostinho, ele diz aqui, que tu que contens todas as coisas, sendo que as coisas que tu preenches, tu as contens exatamente por preenchê-las. Ou seja, eu pertenço a Deus, eu devo estar cheio de Deus. Certo?
eu pertenço a Deus e eu transbordo de Deus quando eu estou cheio de Deus. E assim Deus me contém. Entende? Só que é interessante pensar o seguinte: pois não são tais jarros que estão repletos de ti que te trazem alguma estabilidade. Não sou eu que sustento Deus, não sou eu que contenho Deus. Sou eu, como vaso, me esvazio, me reduzo a nada. E aí Ele me contém, me preenchendo. E assim eu permaneço nele e Ele permanece em mim. E não trazemos a Ele uma estabilidade. Não sou eu que sustento a Deus e a forma de Deus, mas é Ele que nos sustenta. E ainda pensando assim, que diz que ao quebrarem tu não és derramado. Não sou quando eu saio, não sou quando eu sou ferido, que Deus, vamos dizer assim, se vai. Não, Ele está lá. Ele não é derramado. Ele nos enche, não porque Ele cai, mas porque Ele nos levanta. É exatamente o contrário, irmãos. Quando Ele é derramado em nós, Ele nos levanta. Não somos nós que trazemos a estabilidade, mas é Ele que nos traz a estabilidade. Se nós somos vazios, nós não o temos, a menos que o vazio seja um vazio de mim mesmo, ao ponto que o total preenchimento do Senhor em nós resulte na ausência do eu, ou seja, ao ponto que sejamos os jarros dele, e o nosso vazio seja o seu preenchimento, ou seja, nós temos uma necessidade, irmãos. Todos os homens são vasos. Nós nascemos para portar, para sermos cheios. Nós nascemos para comportar, para poder ser um com Ele. Se nós não estamos cheios dele, estamos cheios do quê? Cheios de nós mesmos, cheios do ego, cheios de vaidades. Vaidade significa vapor. Não é como a gente pensava antigamente que era tipo frescura, isso é vaidade. Não, vaidade é vapor. Vapor significa que é efêmero, que é passageiro, que assim como o vento, vai embora, como se nunca estivesse tido lá. E você às vezes nem se dá conta disso. Por que se encher de vaidades, quando nós podemos nos encher daquele que nos traz estabilidade? Se eu encho um copo com água, eu posso ferir o copo e a água escorre. Com Deus é o contrário, é isso que quer dizer. Com Deus, o vaso pode ser quebrado, mas Ele nos levanta, Ele reconstrói, não perde a forma, porque está cheio dEle. E nada nesse mundo, nenhuma outra água podia restaurar o copo. Deus pega o vaso, Ele molda, Ele faz de novo. Você continua cheio. E aí é interessante porque a gente falou que no princípio era o verbo. No pensamento popular antigamente, muito antigamente, um rapazinho chamado Platão, conhecido dos filósofos, ele parte para uma coisa chamada dualismo. O dualismo é diferente de uma dualidade. Uma dualidade significam duas coisas que geralmente são opostas, ou então andam em pares. Por exemplo, bem e mal, luz e escuridão, dia e noite. Isso são dualidades. Essas coisas existem? Sim, existem esses pares. Eu não posso negar a dualidade. Mas o dualismo é o perigo. O dualismo é diferente. O dualismo ele vai pegar essas coisas e vai fazer uma cosmovisão. Uma maneira que você olha para o mundo e você interpreta ele em duas formas. Nesse caso, que os gregos e o pessoal antigamente eles acreditavam entre maldade da matéria e uma elevação daquilo que era espiritual. Ou seja, eles acreditavam que a matéria era pré-existente. Por quê? Porque Deus, eterno, perfeito, grande, vamos considerar assim, Ele era tão puro que Ele não poderia tocar na matéria, porque senão Ele não seria tão puro, porque a matéria era má. Então eles associavam que a maldade e a corrupção estava à matéria. Eles associavam que a maldade e a corrupção sempre existiram antes e eram coisas pré-existentes, porque Deus não poderia ter criado isso, porque Ele, se tocasse, não poderia ser quem Ele é.
É mais fácil, irmãos, a gente imaginar dessa forma. Por quê? Porque a gente ia criar um abismo enorme entre Deus e os homens. E não entender o que é a queda. O que é o oposto do Evangelho. Essa ideia de perversão da matéria, ela não podia jamais admitir um Deus que se tornasse carne. Não podia, jamais. Por quê? Porque para eles Deus não poderia ser puro se ele fosse carne. Se Deus tocasse na carne, não poderia ser puro. Se Deus tocasse no aleijado e o curasse, ele seria puro. Entende? Esse era o pensamento popular. Era engraçado você pensar, porque às vezes a gente lê e tudo como uma teoria, mas não imagina como as coisas são. Os nossos conceitos hoje, bem distorcidos. Se a gente falar, por exemplo, de masculinidade, nossa, já dá aquela coisa. Por quê? Porque às vezes a gente entende, ou então a gente assume sem perceber, conceitos provenientes de outras pessoas que pensaram coisas que não fazem sentido, e está enraizado na nossa cultura, no nosso pensamento popular. E lá era assim. Então, qualquer coisa que falasse, a matéria era ruim, a matéria acaba, a matéria é isso, e as coisas espirituais são boas. Era isso. Isso dá um princípio dessa cosmovisão dualista, que é o quê? É você olhar e falar, o mal sempre existiu. O mundo tinha dois senhores, é assim, o bem e o mal, e a carne pertencia ao mal, e o espírito é bom, então pertencia a Deus. E nunca se ligavam. Irmãos, agora vamos refletir, só um minuto. Quantas vezes a gente não chega, a gente fala assim, essas pessoas pensaram essas coisas lá atrás, tá, besteira, coisa da escola, beleza. Agora a gente vai no nosso serviço, ou a gente vai pensar na política, a gente vai na escola, vai fazer qualquer coisa, e fala, política e religião não se misturam. Aí a gente vai, lá na igreja é assim, no meu trabalho não, porque aqui é coisa diferente. Você já percebeu que um conceito dualista de alguém de lá de trás está no seu dia a dia? Se não, por que a gente não, a gente joga Deus dentro de quatro paredes e fazemos muros e barreiras na nossa vida para que Ele não saia daqui, para que Ele não entre no seu serviço, para que Ele não entre na nossa escola, não entre naquilo que você faz, mas eu já te adianto, é impossível ser neutro nesse mundo. Nós somos vasos, se não estamos cheios de Deus, estamos cheios de outra coisa. E não há coisa que possa te encher e te dar essa estabilidade a não ser o próprio Deus. Porque Ele é o único que quando Ele enche o vaso, Ele habita no vaso, Ele cuida da casa. Ele restaura, Ele mantém. Entende? E aí, essa visão dualista ela é tão frequente que até é o próximo tema do café teológico que a gente vai fazer com os jovens. Mas ainda não deu tempo de fazer esse ano. Mas pense o seguinte, a gente viu uma coreografia que foi apresentada aqui pelo nosso grupo de dança, maravilhoso. Aí por curiosidade eu procurei a mesma música com outras coreografias na internet. Horrível? Por quê? Por causa que a mesma música que fala de uma coisa tão profunda, que era uma identidade, uma mudança de caráter, um avivamento, um despertamento, sabe? Onde ela, depois que era o boneco de plástico, eu vou citar. Depois que saía toda aquela cena dos bonecos de plástico que vocês viram aqui, que falava sobre alienação e toda aquela plasticidade, ou seja, pessoas que se moldam. A plasticidade é o quê? É você se moldar a uma forma. É diferente de algo elástico. O elástico você puxa e solta, ele volta à forma original. A plasticidade não, é aquela deformação que você amassa e fica. Por exemplo, o material, a plasticidade também está no aço. Se eu pego uma porta de carro, eu amasso, ela se deforma e ela fica. Essa é a plasticidade. A elasticidade seria se só apertasse, ela voltasse. Então, pessoas que vivem nessa plasticidade, se moldam a qualquer coisa. Quando Deus falou, não se conforme, não entre na forma, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformá-los pela renovação do vosso entendimento, ou seja, desconforme-se, saia dessa forma e assuma a forma de Cristo, ou melhor, deixe Ele te preencher e assuma a forma dele. Essa música que falava de identidade, de todas essas coisas, que tem um refrão que diz, que ela falava que, mas me esforçando, eu não consigo te amar mais. Na minha força eu me canso e nada satisfaz.
Então eu largo tudo no silêncio e no escuro e te contemplo. Aí ela fala, então eu entendo porque eu estou aqui, entendo porque eu nasci, que é para ser amado por ti. Entende? É uma descoberta. Isso é o encontro do pecador com Deus. Quando o Pai te provê a sua identidade. É diferente. Por quê? Porque às vezes essa interpretação, em uma cosmovisão dualista, ia colocar uma figura do diabo na peça, fazendo a cabeça das pessoas. Só que muitas vezes é mais fácil culpar o diabo do que eu entender o que é a depravação total. Que nós, um dia, caímos em pecado e nos afastamos de Deus e nos tornamos os seus inimigos. E nós precisamos mudar, nos arrepender. E isso ocorre através de Cristo. Eu podia culpar o diabo, mas não adianta nada. Irmãos, a gente precisa de conversão, não é um exorcismo. Não é o diabo que entra em você e faz as coisas, não, é conversão, é caráter que precisa mudar. Entendeu? É Deus que transforma. E o homem que se arrepende, porque o encontra. E aí, essa ideia da secularidade, né, de aquilo é de Deus e aquilo do mal, então eu vou viver aqui para Deus e lá eu vou viver, sei lá. Isso é totalmente antibíblico. E você percebe que essa ideia dualista já chegou a nós, e a gente vive às vezes isso, né? Porque é como se o diabo fosse super fortão e poderoso e Deus estivesse aqui. E aí travou-se, sei lá, e fica nessa ideia de que Deus está aqui e o diabo está ali, está todo mundo brigando. Irmãos, a gente não entendeu o que é o conceito de soberania. Se Deus é soberano, não tem para ninguém, já era. Deus é soberano, soberano. Ele está acima de todos. O diabo teve que pedir para Deus para tocar em Jó. E Deus falou, se liga, o meu servo Jó aí. Falou, então tá bom, vai lá, mas você vai perder. Já foi assim. Por quê? Porque Deus é Deus e não há outro igual. E a gente precisa descobrir isso, a gente precisa aprender a degustar, se deleitar em Deus. A gente precisa entender essas nuances, essa poesia, sabe? Conversar com Ele, ouvir o que Ele tem para dizer. Ser cheio. Às vezes de uma meditação, às vezes de um devocional, saiu esse livro. Que a gente está lendo aqui, sei lá, várias centenas de anos depois. E se deleitando com alguém que olhou para Deus e contemplou. Entende? E o que a gente vai deixar? O que a gente vai deixar, sei lá, para as próximas gerações? O que nós estamos vivendo? Não pode ser diferente. E aí, essa ideia de que a matéria era má, contradiz ao Evangelho que diz que quando Deus criou tudo, Ele olhou e falou, eis que tudo era bom. Se tudo era bom, não tem essa de olhar e falar, aquilo é mal. Se agora a gente olha e vê aquelas coisas como más, é porque aconteceu alguma coisa. E essa foi a queda. Quando o homem quis assumir o lugar de Deus. E então, através do pecado, corrompeu todas as coisas. E um detalhe importante é a heresia colossense. Baseado nesse princípio, o pessoal lá de Colosso, eles estavam começando a cultuar os anjos. Por quê? Porque os anjos são espirituais, é perfeito. Jesus, carne, então a carne é abaixo. Olha o perigo, irmãos. É muito fácil, só que começa no pouco. Começa no, aquilo não tem nada a ver. Mas depois, o seu princípio indo além, chega a uma negação da divindade de Cristo. Um simples pensamento de que a carne era ruim e as coisas espirituais eram demais. Às vezes exime a gente da responsabilidade de viver uma vida em santidade ou se converter. Porque aquilo é de Deus, aquilo não. Então eu não preciso me converter naquela área. Entende? E aí, é interessante a gente começar a pensar quantas vezes a gente não tem sido dualista, dado mais poder para o diabo do que ele tem, e se eximindo da responsabilidade de mudança. A lei do pecado. E a gente sabe que o pecado, quando Deus já falou, se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. E aconteceu. Aquela rebelião que trouxe a escravidão para o homem e começou
a degradar, destruir, corromper tudo que era bom, a moral, a música, a ética, a ciência. Irmãos, todas essas coisas já existiam. Será que Deus olhou para a música e falou assim, a música é ruim, tudo é bom menos a música, tudo era bom menos a literatura, tudo é bom menos, sei lá. Não, irmãos, Deus disse, tudo era bom daquilo que Ele tinha criado. E Ele criou o homem muito inteligente, porque Deus falou para Adão, Adão, dá um nome para tudo aí, para os animais. Ele nem precisou aprender a falar. Deus já falou, Adão, vai, dá nome. Seguindo, tecnicamente, o conceito mais literal de Gênesis. Você percebe que um mandamento que diz, amar o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, ele faz a questão de fazer a ênfase de 3 formas de amar a Deus. De todas as suas forças, dos seus esforços, de todo o teu coração, as suas emoções, e todo o teu entendimento. O seu intelecto se delicia com o conhecimento de Deus. As suas emoções encontram descanso. E, sabe, será que Deus criou o amor só para a gente amar, vamos por um ou outro? Ou desfrutar do amor de Deus, compreender mais? Entende que a gente pode se conectar com Deus, com todas essas coisas, e todas elas devem amar a Deus? O seu entendimento, a sua força, tudo. Então, o que aconteceu? A queda corrompeu tudo. Nossos amores distorcidos, os nossos entendimentos errados, os nossos conceitos errados, as nossas forças sendo usadas para aquilo que não é bom. E aí, é interessante entender que Deus olhou e não viu um justo sequer. Ninguém escapava dessa condição. Se eu já devo, eu consumi, eu tenho que pagar. Se eu consumi o pecado e o preço era a minha vida, então agora eu já devo ela. Eu não tenho mais ela. Eu não posso dar a minha vida em resgate da minha própria vida. Eu não posso usar o dinheiro que eu paguei para pagar de novo. Entende? Então a gente não tinha o que fazer. Não tinha como se libertar. Só que aí a gente falou de esperança e o tempo de espera. Existia uma promessa. Quando Deus criou o mundo, Ele já sabia o que ia acontecer. Deus nunca pegou de surpresa. Então, a gente entende que, mesmo sabendo do preço que ia custar, Ele criou o mundo mesmo assim. E Ele prometeu. Prometeu que haveria alguém que ia pagar esse preço. Que seria o Redentor de todas as coisas. O Redentor da música, o Redentor das artes, o Redentor da literatura, o Redentor da poesia, o Redentor das nossas emoções, do nosso entendimento, do nosso pensamento, do nosso coração, do homem integral. Ele prometeu, saindo um pouco de Gênesis, não, vai em Gênesis mesmo, mas saindo do relato da criação, Abraão e Isaac, quando Deus falou, leva o seu filho para sacrificar. Cordeiro salvou a geração de Abraão, irmãos. Lembra que apareceu um cordeiro e ele foi sacrificado no lugar de Isaac? Ali ele salvou a geração de Abraão, garantiu que as promessas de uma geração que viveria e nasceria pela fé existiriam. Entende? Os sacrifícios de expiação que tinham, quando Deus falava, traga um novilho daquele jeito, perfeito, sem mácula, sem mancha, criado por tanto tempo, com todas aquelas especificações. O cordeiro mais perfeito chegava lá, sacrificava e jogava o sangue dele sobre as pessoas. Não era por acaso. Era para prefigurar que um inocente, puro, perfeito, morreria por um monte de pecadores que somos nós. E o seu sangue sobre nós nos purificaria desse pecado. Deus revelou de novo a sua promessa através de Oséias. Não é não. É Oséias, o profeta que casou com uma prostituta, que era Raabe. Porque o povo de Deus tinha se prostituído, entendeu? Eles tinham ido atrás de outros deuses, ídolos. E aí, certa feita, ela foi vendida. E aí Oséias foi lá e comprou ela de novo. Ela merecia? Vamos ser sinceros, a gente aqui fala, às vezes se você manda uma mensagem ou conversa com outra pessoa, nossa, a gente já acha motivos às vezes para suspeitas, para ciúmes e coisas do tipo. Agora uma mulher que traía Oséias profissionalmente todos os dias,
E aí ela foi vendida como escrava, ele ia lá e comprava ela de novo. Como é que fica a cabeça dela ao entender a graça? Como é que fica a nossa cabeça sabendo que Deus fez a mesma coisa por nós? Que o traímos tantas vezes, com todas as coisas desse mundo e com tudo que não presta. E Ele foi e Ele comprou a gente por preço de sangue. Será que a gente compreende essa graça? Será que isso molda o nosso viver ainda? Ou será que já virou só mais um ritual? Existia uma expectativa de que o homem seria livre, de que as coisas mudariam. Mas também existia o tempo de espera. Lembra de Simeão e Ana? Esperando o Messias, e quando nasceu, eles viram e muitos se alegraram, porque estava lá aquele que seria o Redentor, o remidor de Israel. Jó falou: eu sei que o meu Redentor por fim se levantará, e ele vive. Entende? Redenção é um resgate, remir é isso, é trazer de volta, é pegar de volta o que era seu. A Virgem conceberá e dará à luz Emanuel, Deus conosco. Aquela ideia do afastamento todo agora ia quebrar. Deus ia estar entre nós e conosco. Existia a expectativa. E o mais incrível é que, contrapondo todas as filosofias, as ideias e tudo, Deus sai, como diz Lewis, do mundo dos mitos e daquela nuvem, de especulação do que a gente achava de Deus e falava. Ele sai de tudo aquilo e, sendo Deus, ele se humilha, se fazendo forma de homem, um homem de carne. E sendo homem, ele se humilha de novo, sendo obediente até a morte de cruz. Irmãos, o verbo, a palavra criadora de Deus, aquele que era Deus, estava desde o princípio, pelo qual, por meio dele, tudo se fez, e sem ele, nada do que foi feito se fez carne, e virou um ponto que dividiu a história. E ele, novamente contrariando todas as expectativas, ele era santo. Ele era o Cordeiro perfeito. O problema não está na carne, o problema está no pecado. O problema não está na música, o problema está no pecado. O problema não está na arte, está no pecado. O problema não está na sociedade, está no fundo do coração do homem que não se arrepende dos seus pecados. Ele veio como o Cordeiro perfeito para remir, para salvar, para mudar tudo isso, irmãos. O corpo dele era de matéria. A matéria não era pré-existente, como Platão e esse povo pensou. A matéria foi criada por um Deus, foi modelada por ele em forma humana, a partir do barro. Deus tocou na matéria e ele não ficou impuro. Ao contrário, quando ele tocou a matéria, ele nos purificou. Entende? Ele remiu, irmãos, porque ele é soberano. Jesus virou o segundo Adão. Por meio de um homem, o pecado entrou na terra, mas por meio de Cristo o pecado sai. Entende? O mais incrível é que o fato de Jesus ter se transformado em carne, vindo em carne, é que, primeiro, ele pôde satisfazer a condição que era a nossa redenção, nos comprar de volta, porque agora carne, sangue de um homem puro, justo, que era Cristo, podia ser dado como sacrifício para nos comprar de volta para Deus e nos purificar. Mas mais do que isso, ele sofreu as nossas dores. A encarnação de Cristo, ela mostra um Deus vivendo na pele humana, só que também um homem. Ele sofreu, ele provou da nossa comida, ele sentiu frio, assim como o calor, ele riu e se entristeceu, ele chorou, ele era a alegria do Pai, o inimigo dos hipócritas e o salvador dos pecadores. Irmãos, ele foi tentado em tudo. Às vezes a gente é tentado em algumas coisas, mas ele foi tentado em tudo. Ele padeceu na mão de homens injustos. Entende? Quando veio a cruz, ele sentiu cada prego. E isso aconteceu porque um dia ele nasceu. Porque um dia ele desceu dos céus
e virou carne. Ele sofreu as nossas aflições. E assim, nós temos um sumo sacerdote, que conhece as nossas dores como ninguém. E além disso, ele foi o cordeiro. O sumo sacerdote é aquele que pode oferecer o sacrifício. E ele foi o sumo sacerdote, o próprio sacrifício. Ele foi experimentado nas nossas dores, ele se compadece de nós. Ele ressuscitou no próprio corpo. Não tinha pecado, irmãos, no corpo de Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas porque ele era justo e nunca pecou, a morte não pôde retê-lo. A condição é a alma que pecar, essa morrerá. Jesus nunca pecou, então a morte não tinha poder para retê-lo. Ele volta. E isso testemunha quanto ele era santo. E a promessa de Ezequiel 37 se cumpre nele. Ezequiel 37 não diz a respeito do seu casamento, não diz a respeito do seu emprego, não diz a respeito de nada dessas coisas materiais que às vezes a gente pensa. Pode, sim, Deus usar essa palavra para poder simbolizar uma restauração que ele vai fazer em alguma área específica da sua vida? Pode. Mas o sentido do texto é de um povo que se desviou de Deus e estava cativo na Babilônia. E então Deus fala com Ezequiel e fala o seguinte: o meu nome foi profanado por causa de vocês. Por quê? Porque agora, por causa do seu pecado, eles riem de mim. Eles falam: esse daqui não era o povo de Deus? Esse aqui não era os crentes? Olha só onde eles estão agora, por causa do pecado. E aí eles falam mal de Deus. E Deus fala: não é por causa de vocês não, porque vocês são pecadores mesmo, mas é por causa do meu nome, para que eles me conheçam, que eu vou restaurar vocês. E aí ele fala para Ezequiel: Ezequiel, olha para esse povo, né? E aí ele leva Ezequiel em espírito para um vale de ossos secos e fala: esses ossos secos são a casa de Israel. O povo que se desviou de mim. O povo que está morto nos seus delitos e pecados. O povo que não tem mais vida. Pode esse povo voltar a ser a alegria de Deus? Pode esse povo voltar a honrar o meu nome? Será que a glória de Israel vai voltar? Ou acabou a glória de Israel, como foi um filho de Oséias, acabou? Deus, Ezequiel, com certeza, sentindo aquela culpa, fala: Senhor, Tu sabes. Porque eu de mim mesmo não posso mais fazer nada. Mas Tu sabes. Ele fala: então vem, Ezequiel. Profetiza. E aí o Espírito fala, Ezequiel vai e repete. Ele não fala de si mesmo, ele repete o que o Espírito diz. O Espírito diz: vale de ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E quando vem a palavra do Senhor, o Espírito de Deus vem neles e começa, quer dizer, primeiro reconstrói o corpo, e depois ele dá vida através do seu Espírito. Mas tem uma coisa muito interessante aí. O próprio texto fala, Deus explica a própria parábola, depois que os ossos secos viram um exército, que a gente canta muito. Fala que chegaria o tempo em que Deus arrancaria aquele coração duro do povo e colocaria um coração de carne e escreveria nos corações a palavra dele e colocaria o Espírito dele nessas pessoas, para que elas agora vivessem e fossem capacitadas pelo Espírito para viver uma vida agradável a Deus. Então, Ezequiel ali já estava ouvindo o que ia acontecer em Pentecostes, irmãos. Ele já estava ouvindo o que ia acontecer através de Cristo. Quando Jesus vai, o Consolador vem, e o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, agora nós podemos viver uma nova vida através da graça de Deus, através da capacitação do Espírito de Deus. Tudo isso porque Ele nasceu. Tudo isso porque Ele se fez carne. Agora a nossa carne pode servir a Deus. E que fique para reflexão. Eu agradeço a oportunidade e respondo ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Deus maravilhoso, né? Nós vamos louvar? Ministério de louvor? Não tem louvor? Glória a Deus. Então vamos nos pôr de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor.
Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que ali no princípio, ó Deus, ó Pai, Senhor é o verbo, ó Pai, é a Tua palavra, Senhor, que nós absorvemos, ó Pai, em nossos corações, Pai amado. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu servo, Diácono Rafael, Senhor amado, que aqui, ó Deus, trouxe para nós, ó Pai, esta mensagem maravilhosa do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, Pai. Que a Tua bênção, Senhor, continue sobre a vida do Teu servo, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor amado. Oh, Pai querido, abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sim, ó Pai, crer, ó Pai, que o Senhor é o verbo, que o Senhor é a palavra, é o Senhor que fala, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, Senhor amado, as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que Satanás, ele tenta, ó Pai, nos estragar, tenta, ó Pai, nos derrubar, Senhor amado, mas estamos firmados na Tua palavra, Senhor, e contra a Tua palavra, Senhor, ele não tem chance, Pai querido, como foi dito, ó Pai, não tem para ele, Senhor, só tem para o Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, por isso nós cremos, ó Deus amado, na Tua palavra, Deus querido. Pai amado, nos dá, ó Pai, uma noite de descanso, nos leva para os nossos lares, para os nossos afazeres, Pai querido, ó Pai, debaixo da Tua poderosa mão, Pai amado. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada momento, ó Pai, aqui neste culto maravilhoso, neste culto de sexta-feira, Pai amado. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, por cada um, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão nos seus lares assistindo, ó Pai, vão assistir esta live, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nós também Te pedimos a Tua bênção, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós possamos dizer amém, Jesus. E o culto continua em nome de Jesus. Aos Teus pés arde meu coração, aos Teus pés entrego o que sou. És o lugar da minha proteção, onde nada pode me tocar.